Olá meninos, olá meninas, hoje eu tenho 10 dicas para termos um bolo perfeito. Quantas vezes nós vamos fazer o nosso bolinho para as nossas visitas, ou para o nosso marido, ou para a nossa mulher, e algo dá errado, né? E é muito chato quando isso acontece, que o bolo queima, que o bolo não cresce, ou que murcha, ou por aí fora. Então, existem alguns conselhos, algumas dicas que devemos sempre seguir. E ajudam bastante na hora de fazermos a nossa sobremesa ou o nosso bolo. Então, a primeira dica é receita à mão. Seguir sempre a receita do bolo fielmente é muito importante. Seguirmos ali passo a passo. Se a receita manda nós utilizarmos os ingredientes à temperatura ambiente, é porque a receita deve ser assim feita. Então, a receita deve ser fielmente ali passo a passo. Se na hora de vocês confeccionarem a vossa receita, acharem que aquele ingrediente ou outro não for, falta ali qualquer coisa, ou acho que aquilo está a mais, ou acho que o fermento é demais, ou acho que a farinha, ou acho que os ovos é demais, então devemos consultar outras fontes, né? Para quem consulta na internet ou para quem consulta nos livros, deve sempre comparar, fazer uma comparação entre algumas receitas. Então, essa é a minha primeira dica. Então, a minha segunda dica tem a ver com o forno. O pré-aquecimento do forno é muito importante. Pré-aquecermos o forno 30 minutos antes de começarmos a nossa receitinha, enquanto vamos confeccionando o nosso bolo, enquanto vamos preparando, vamos batendo as claras na neve, então ligamos o nosso forno 30 minutos. Porquê? Na hora que vocês colocarem o vosso bolo com o forno frio, o que é que vai acontecer? O bolo não vai crescer, o bolo murcha e vai queimar no fundo. Olha bem o que é que acontece. Isso já aconteceu com uma pessoa da minha família que fez o bolo à pressa. Vou fazer aquele bolo à pressa e tal. Colocou no forno frio, o bolo ficou murcho, sem graça. Então não ficou aquele bolo que nós tanto queríamos, que era um bolo fofinho, um bolo que era uma delícia, né? A terceira dica é os ingredientes à temperatura ambiente. Separarmos os ingredientes uma hora antes de começarmos a preparar o bolo é muito importante. Os produtos, né, os ingredientes à temperatura ambiente garantem sempre o melhor resultado. Temos que ter muito cuidado com os ovos. Sempre que nós quebrarmos um ovo, devemos ter sempre duas tigelas. Uma para quebrarmos um ovo e a outra que vai receber os restantes ovos. Porquê? Porque se nós quebrarmos um ovo de um em um, não é? Quebra um ovo numa tigela, coloca na outra tigela. Se um estiver podre, não vai estragar os outros, né? Se nós colocarmos tudo dentro da tigela, o ovo, se aparecer um ovo que não presta, depois se calhar vamos estragar 10 ovos, 12 ovos, então vai ser um desastre. Vamos ter que ir novamente ao supermercado, porque nem sempre temos ovos suficientes, temos aquela quantidade e é isso. Então temos que ter. A próxima dica é o cuidado a termos com o fermento em pó. A dica que eu dou é nunca bater. O fermento em pó deve sempre ser o último a ser colocado e nunca ser batido junto aos outros ingredientes. Nunca bater na batedeira, evitar colocar no começo, isso está fora de questão. E deve estar a temperatura ambiente e ao ser misturado com uma colher suavemente, para que ele não perca o efeito de crescer o nosso bolo. E
Outra coisa, não devemos colocar mais fermento do que a receita nos pede. Porquê? Porque o bolo, sim senhora, vai crescer e vai murchar. Então, atenção, muita atenção ao fermento. A próxima dica que eu dou é massa do bolo. Bata a massa do bolo a uma velocidade baixa, seja na batedeira ou seja no liquidificador, porque temos os bolos feitos na batedeira e os bolos feitos no liquidificador e aqueles, né, que são feitos à mão. E outra coisa é alternar os ingredientes, os líquidos e os secos. Se a receita indicar o uso das claras de neve, batemos primeiro e quando formos misturar, misturamos, não é? Vamos misturando as claras levemente para que surja aquele bolo, aquela massa fofinha, né, que nós queremos. Porque se nós batemos as claras juntamente com o bolo muito rápido, ela vai, aquele ar que as claras têm, não é? Que vai fazer com que o bolo fique fofinho, vai desaparecer. O bolo não vai ter não vai ser aquele bolo fofo que nós queremos, né? A outra dica, a próxima dica é a forma untada. Para o bolo não grudar, é imprescindível que na hora de untarmos o bolo. Eu costumo utilizar muito papel manteiga para forrarmos a forma, ou utilizarmos também a margarina, né? Devemos barrar bem a nossa forma e em seguida colocarmos a farinha de trigo. Podemos sempre utilizar uma forma de silicone, uma forma antiaderente, que aí não vai ser necessário colocarmos qualquer tipo de produto. Podemos sempre utilizar também um spray, existe um spray, mas é um pouco mais dispendioso, que passamos o spray, uma gordura vegetal que não nos faz mal e tem o mesmo efeito. Então existem as três formas: a forma tradicional, a outra forma será utilizar um papel manteiga e a terceira forma será utilizar um spray à base da gordura vegetal, que não nos fará mal. Outra dica muito importante quando nós temos pressa é estamos sempre à espera que o bolo coça e vamos lá e queremos abrir o forno. Então atenção, não vamos abrir o forno de 5 a 5 minutos, porque isso vai, o bolo não vai crescer ou vai acontecer algo que não vai. Então é muito importante, se o bolo, por exemplo, o bolo é confeccionado durante 60 minutos, o que é que nós vamos fazer? Podemos abrir sim o forno nos primeiros 30 minutos, né? Vamos abrir o forno nos primeiros 30 minutos, verificar, e que é para ele não murchar. Atenção, então fica essa dica. Ora, a outra dica é o ponto do bolo. Muitas vezes utilizamos os palitinhos para chegarmos lá e verificar, colocamos lá o palitinho, tal, não saiu com massa, está cozido. Então existe uma outra forma de verificar se o bolo está ou não está cozido sem espetarmos o palitinho. Porquê? Na hora de usarmos o palitinho, vamos verificar, né, o ponto do bolo. Isso pode fazer com que o ar entre dentro do bolo e que ele murche. Não sabiam dessa, pois não? Então o que nós vamos fazer é pressionar com o dedo, pressionamos o bolo, e se a massa voltar ao normal, isso quer dizer que o bolo está cozido, está no ponto. Uma outra dica que eu quero dar é o bolo molhadinho. Então, para deixarmos o bolo molhadinho, na hora de pré-aquecer o forno, o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar uma taça com água, ou uma forma que aguente bem o forno,
na parte de baixo, no caso que vamos utilizar o forno, vamos utilizar o bolo na parte do meio, colocamos na parte de baixo uma forma com água e ele vai fazer com que o nosso forno crie umidade. Então o que é que vai criar umidade? Ele vai ficar molhadinho, vai ficar ensopadinho, né? Vai cozinhar e ficando molhadinho. Ora, outra dica e por última é o desenformar o bolo. Ora, devemos sempre esperar que o bolo arrefeça à temperatura para que ele fique morno. Caso contrário, o bolo pode partir, pode quebrar. O mesmo vale quando cortarmos. Então, depois vamos virar o bolo. Então temos que virar. Primeiro vamos virar de forma rápida, né? Em cima do recipiente que vamos servir o bolo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado destas várias dicas, destas 10 dicas, e que curtam aí o nosso vídeo. E beijinhos e abraços para todos. Espero que se inscrevam no nosso canal e com muita amizade me despeço deste vosso amigo que estará sempre à vossa disposição. Tchau!